Vamos, irmãos, refletir na palavra de Deus, dando prosseguimento a essa série expositiva do Evangelho de João, refletindo nessa pergunta: quem é Jesus? Nesta noite quero aqui com os irmãos considerar que Jesus é aquele que anuncia a verdade sem filtros. Vivemos num mundo onde a verdade está sendo anunciada com muitos filtros. Esses filtros comprometem a verdade. É como se fossem fotos postadas no Instagram. O acúmulo de filtros nessas fotos faz com que a gente até veja duas pessoas. Olhemos a pessoa do Instagram e olhemos ela pessoalmente e digamos: não é a mesma pessoa. Está muito diferente. Por causa do excesso de filtros. Você já teve essa experiência de ver alguém pela internet e depois vê-la presencialmente e falar: não é a mesma pessoa. Não foi com essa pessoa que eu conversei. Isso acontece muito quando você está tratando pessoalmente com alguém e diz: me dá o seu celular para a gente continuar a conversa, depois ver, marcar o que tem que ser marcado. Aí a pessoa dá o celular, aí você olha: não é a mesma pessoa, tem alguma coisa errada. Passou o telefone certo? Não é ela, é ele, só que com muitos filtros. Engana. Assim acontece com o Evangelho, assim acontece com Jesus que é anunciado em nossos dias. Tem muito filtro, exagerado, e faz com que a gente pense: será que isso é Evangelho mesmo? Por exemplo, um Evangelho que te garante que a sua vida vai ser totalmente diferente se você passava por dificuldades. Agora que você conhece Jesus, você é mais que vencedor, você é cabeça e não cauda. Aí você entra nessa e daqui a pouco vem as dificuldades. O filho fica doente, a mãe adoece, o trabalho não mais flui como antigamente e você fica pensando: mas não foi isso que me disseram. O que aconteceu? Pois é, te passaram o Evangelho com muito filtro. Você acreditou, seja por ingenuidade ou porque coçou os ouvidos e era tudo que você queria ouvir. Alguns caem nesse Evangelho cheio de filtros por ingenuidade, outros porque já estavam com coceira em seus ouvidos. Mas as palavras de Cristo, meus irmãos, dita aos seus discípulos em João 16, do verso 1 ao verso 7, elas fazem com que nós venhamos a pensar: opa, a vida cristã ela acontece num ambiente hostil, então ela não pode ser um mar de rosas, porque a vida cristã acontece num mundo que jaz no maligno, em um mundo que odiou Jesus, em um mundo onde a graça não é popular. Ou você acha que a graça é, nesse tempo, algo popular? Não é, irmãos. Vivemos num tempo onde as pessoas, elas, no que tange a salvação, elas não querem graça, elas querem mérito, elas querem fazer por onde, e elas querem dizer: olha, eu fiz, por que você não faz? E isso não é Evangelho. Tem tanto filtro nessa mensagem que deixa de ser Evangelho, porque o Evangelho é a graça. E a graça, para uns é uma ofensa, para outros é uma tolice, mas para os que creem, a graça é o meio com que Deus nos salva. Sua livre graça, sua livre vontade de fazer o bem a quem Ele assim quis fazer. As palavras de Jesus em João 16, do verso 1 ao verso 7, prepara seus discípulos
Isso inclui eu e você, para vivermos num ambiente hostil de um mundo maligno. Contudo, contando sempre com a pessoa do Espírito Santo agindo constantemente em nossas vidas. Porque é assim que nós vencemos, irmãos. Se você pensa que você vence porque você é inteligente, porque você tem bons contatos, não. Vencemos neste mundo pelo instrumento chamado fé. A fé que opera e dada pelo Espírito, para que consigamos administrar circunstâncias difíceis dessa vida. Quem é Jesus? Jesus é aquele que diz que a verdade, ela não tem filtros. A verdade, ela é como é. A vida cristã carrega consigo alegrias, mas a vida cristã carrega consigo tristezas. Em meio a essas alegrias e tristezas, você tem o Espírito Santo operando em seu coração. Leiamos João 16, do verso 1 ao verso 7. Eu lhes digo estas coisas para que não desanimem da fé, pois vocês serão expulsos das sinagogas. E virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Farão isso porque nunca conheceram nem o Pai, nem a mim. Sim, eu lhes digo estas coisas agora, para que, quando elas acontecerem, vocês se lembrem de que os avisei. Eu não lhes disse isso antes, porque ainda estaria com vocês mais um pouco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês. A verdade sem filtros é a verdade dita sem manipulação do homem. É a verdade dita sem a manipulação do homem, tentando esconder alguma coisa que seja embaraçosa. Jesus aqui, ele disse a verdade sem filtros, mostrando para o seu grupo de discípulos que a vida que eles viveriam seria uma vida de muitas dificuldades. A porta é estreita, o caminho é apertado, sim. Ainda que encontremos muitas alegrias neste caminho, é certo que encontraremos muitas dificuldades. Você conhece o livro de John Bunyan, O Peregrino? Talvez já tenha lido ou mesmo visto a sua versão cinematográfica. E perceberá na vida dessa ficção do peregrino o quanto que a vida cristã traz consigo situações de alegria, de esperança, assim como de desânimo, de tristezas, momentos em que pensamos em abandonar. Hoje, muitos têm buscado apresentar a verdade do Evangelho com filtros, conforme disse no início. Tentam suavizar a mensagem, para que ela possa alcançar o coração do ser humano. Manipulam a mensagem, prega-se a graça, mas não se trata da renúncia. Fala-se da fé, mas não aborda o compromisso. Fala-se de Cristo, mas não se fala da igreja de Cristo. E estão unidos, Cristo e a sua igreja. Ah, eu amo a Cristo, mas eu não gosto do seu fã-clube. Já ouvi isso. De gente que fala assim da igreja, diz que é fã-clube. Eu respeito muito Jesus, mas não gosto do seu fã-clube. Não compreendem, seja no seu orgulho, seja na sua ignorância, da união mística que há entre Cristo e a sua igreja. A vida cristã, irmãos, ela tem um lado maravilhoso, porque não estamos sós. Quando fechamos a porta do nosso quarto, colocamos o nosso joelho no chão e oramos ao Pai,
ainda que com choros e soluços, saímos dali cada vez mais dependente do Senhor, e isso é maravilhoso. Deus sempre responde à oração do quebrantado e contrito, nem sempre dando a ele aquilo que ele pede, mas responde. Paulo demonstrou isso quando ele pediu: tira de mim esse espinho na carne. E repetiu esse pedido em 3 oportunidades e recebeu do Senhor: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A vida cristã tem um lado maravilhoso: os pastos verdejantes, o refrigério para a alma, mas a vida cristã também tem os vales sombrios e os adversários que nos cercam. Seja qual for o contexto, o Espírito Santo sempre está conosco, sempre está trazendo o consolo, sempre está conduzindo a verdade, sempre está agindo de forma surpreendente. Era isso que Jesus estava aqui dizendo para o seu grupo. Ele estava considerando para o seu grupo: olha, gente, considerem também a aspereza que vocês irão encontrar na sua caminhada. Hoje, tem muito crente entrando em crise, porque ele ouve alguns sermões, ele ouve alguns testemunhos triunfalistas, e passam a olhar para a sua vida e dizem: poxa, eu sou um crente mesmo de 2ª categoria, porque é isso aí que essa pessoa está falando, eu nunca vivi na minha vida. Esse papo aí, eu nunca percebi na minha vida, eu devo ser um crente muito ruim mesmo. Tem alguma coisa errada comigo, porque as pessoas vivem de uma forma em que parece que elas são o Superman aqui na terra. E eu aqui estou todo dia pedindo ao Senhor: dá-me graça, Senhor, para levantar dessa cama, porque eu estou num desânimo. Dá-me graça, Senhor, para trabalhar nesse dia, porque a luta é difícil. Senhor, livra-me dessas tentações. Por mais que eu peço, parece que elas ficam a me perturbar dia após dia, com sentimentos, pensamentos que me deixam envergonhado. Senhor, o que acontece comigo? E você fica então encabulado, porque tem gente que passa uma mensagem como se ela nunca passasse por essas situações. Aí você fica assim: não é possível, é só comigo? Sou somente eu que passo por essas dúvidas, que tenho essas crises? Eu quero aqui dizer para você: se você tem essas crises, essas dificuldades, você pensa que o pecado, você matou ele lá no dia do batismo, mas no dia seguinte o infeliz continua atormentando sua vida, você não está sozinho. Martinho Lutero passou por isso. Grandes homens de Deus passaram por isso. Nós passamos por isso. Ah, sim, asperezas na vida. Algumas asperezas da vida é fruto da nossa própria pecaminosidade. Nascemos de novo, fomos libertos da culpa, fomos libertos da condenação, do poder escravizante do pecado, mas ele ainda habita em nós. Outras asperezas da vida são decorrentes justamente de quando a gente se posiciona em viver uma vida comprometida com Cristo. E aí a gente passa a saborear algumas circunstâncias que não experimentaríamos se vivêssemos uma vida descomprometida com Cristo e a sua igreja. Vivenciar situações de frustração, desapontamento. Poxa, por que não deu certo? Isso acontece também na vida cristã. Você quer a verdade sem filtros? Você passa também por angústia, mesmo depois de conhecer a Jesus. Você quer a verdade sem filtros? Há momentos em que na vida você pensa em olhar para trás. Por isso que existe na Bíblia
várias mensagens dizendo para você se apegar firmemente. Ora, se está dizendo para se apegar firmemente, é porque havia uma tentação de você desistir. Se o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, 23, falou, olha, se apegue, agarre essa mensagem, é porque havia, sim, um risco de você não querer. Por conta das circunstâncias, você estava pensando em desistir. Isso não te faz um crente de categoria inferior. Isso te faz apenas um peregrino que está passando pelas mesmas dificuldades que outros passaram. Ou você acha que os heróis da fé, os chamados heróis da fé, eles não passaram por momentos de frustração, momentos em que eles se precipitaram, fizeram movimentos que mais tarde percebeu-se que eram movimentos equivocados. Abraão tinha a promessa de Deus de que seria pai de multidões, mas os anos passavam e não acontecia. Então ele se precipitou e no movimento ele teve uma relação com uma mulher egípcia, nasceu Ismael, mas era esse o plano? Não, foi fruto da limitação deste homem, que é chamado amigo de Deus, é chamado pai da fé, Davi. No momento de ociosidade, ele fez o quê? Ao invés de estar trabalhando, ele ficou vendo a mulher de um dos seus soldados. E ele então teve uma relação íntima com a mulher de um dos seus soldados. Engravidou essa mulher e, para encobrir o seu erro, levou o seu soldado fiel ao fronte de batalha para que lá ele viesse a morrer. Pois é. Mas Davi não é um homem segundo o coração de Deus? É. Então por que nós olhamos para nós e dizemos, eu sou um crente de segunda categoria porque eu estou passando por isso, aquilo outro? Meus irmãos, olhem para os chamados heróis da fé, passaram por situações semelhantes à sua, talvez mais agudas do que aquela que você hoje passa. É preciso que entendamos a graça. A graça não nos imuniza de situações difíceis, mas a graça nos dá a capacidade de suportar e superar situações difíceis. Essa graça nos faz não apenas crer, mas também saber padecer e ser fiel mesmo em meio à iminente morte, como disse Jesus à igreja de Esmirna, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tem muita gente pregando o evangelho suave, tem muito filtro, cuidado, porque o evangelho apresentado por Jesus, ele diz, eu darei descanso, mas ele também diz, no mundo tereis aflições. Primeiro ponto que quero destacar nesta noite, não crie falsas expectativas quanto à receptividade do mundo à mensagem de Deus. Não crie falsas expectativas à receptividade do mundo a você quando é crente. Às vezes, meus irmãos, as pessoas te tratam bem até você falar que é crente. Até você falar que é crente. E se falar que é pastor, aí a coisa fica ainda mais complexa. É assim. E você não deveria ficar, poxa vida, por que ele agiu assim? Ele me conhece há tanto tempo, agora que ele descobriu que eu sou crente, ele começa a me destratar. É assim. E Jesus estava aqui dizendo para o seu grupo de discípulos, não desanimem por causa disso, porque é assim. Versículo 1, eu lhes digo estas coisas para que não desanimem da fé. Pois é, quando você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, algumas pessoas que antes caminhavam com você, não vão mais querer caminhar com você. Não é que você está rompendo laços com ela, até porque você não deve romper laços com essas pessoas.
Você tem que manter o relacionamento, até porque você quer que ela experimente aquilo que você experimentou, mas você tem que considerar que talvez ela não queira. Talvez ela não queira. Ela não queira nem mais a sua companhia. Paulo dizia à igreja de Corinto, em relação ao casamento, quando um cônjuge se convertia e o outro não. Mas aí Paulo dizia, olha, se o que não se converteu quiser permanecer, o que converteu acaba sendo um instrumento de santificação do que não se converteu. Esse é um ponto. Mas acontecia no mundo antigo, diante de conversões de um dos cônjuges, que o outro, ele simplesmente dizia, então não mais estarei ao seu lado. E abandonava. Mas, quando há disposição de estar, aí sim, aquele que era o crente, a luz, santificava o não crente. Não desanimem, dizia Jesus, porque vocês vão chegar na sinagoga e vão ser expulsos. Chegará o tempo em que eles vão te matar, pensando que estão prestando serviço a Deus. E farão isso por quê? Porque não conheceram ao Pai, não conheceram a mim. Eram as palavras de Jesus. Se você entrar no livro de Atos, observará que foi exatamente isso que aconteceu logo após a ascensão de Jesus e os discípulos recebendo o Espírito Santo. No primeiro instante, no dia de Pentecostes, eles já sofreram ali um certo preconceito, porque eles estavam ali, cada um falando em uma das línguas do mundo antigo, e alguns consideraram o quê? Devem estar bêbados. Aí Pedro se levanta e diz, não estamos bêbados, porque ainda não é hora para isso. São 9 horas da manhã. Entendeu? 9 horas da manhã. A gente está lúcido e queremos aqui falar para vocês sobre Jesus. Mais tarde, depois do bem feito a um homem paralítico que estava à porta do templo, Pedro e João tiveram que prestar esclarecimentos ao tribunal e foram ameaçados. Mas diante das ameaças, o que eles fizeram? Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles sofreram nas mãos dos judeus, sofreram na mão da sociedade romana, porque em alguns momentos a igreja deu prejuízo à sociedade romana. Por exemplo, em Atos 19, conta a história de Paulo em Éfeso. Ele pregou o Evangelho, e diante da pregação do Evangelho, as pessoas foram se convertendo. E as pessoas pegavam seus livros de magia, de feitiçaria, e queimavam em praça pública. Aí um homem chamado Demétrio, que era um artífice, ele fazia réplicas do templo da deusa Diana, ele viu o seu negócio afundar. Então ele cria um alvoroço na tentativa de abafar esse crescimento extraordinário da mensagem de Cristo. Quase Paulo é linchado nesse dia. Mas por quê? Porque o mundo não é receptivo à mensagem de Cristo. O mundo a considera uma tolice. O mundo a considera uma ofensa. Não devemos ficar surpresos ao ouvir que os crentes são perseguidos. Nós hoje temos a Coreia do Norte como o país que mais persegue os cristãos. Isso não é para ficar surpreso. Isso é para você entender que realmente a vida cristã tem as suas asperezas. Mas às vezes você já sofreu essa perseguição no seu ambiente de trabalho. Ainda que uma perseguição velada, mas sofreu. Certos apontamentos, indicações que poderiam ser feitas a você, não foram feitas por causa da sua fé. Não fique chateado com isso. Não fique frustrado com isso. J.C. Ryle diz, a graça não é de fato nada popular. E ele falava isso
lá atrás, no século XIX. Estamos no século XXI. Se naquela época já não era popular, imagina hoje. Somente conhecem a natureza da perseguição, irmãos, aqueles que na sua escola, no seu trabalho, no seu dia a dia, procuram viver uma vida que temem a Deus, que buscam a honra de Deus e entendam, honram a Deus promovendo benefícios à sociedade e recebem da sociedade não agradecimento, mas sim perseguição. Porque quem glorifica a Deus, ele não vive em Marte, ele vive na terra, e ele glorifica a Deus promovendo bem-estar para as pessoas. E às vezes ele recebe em troca ódio, perseguição, abusos. Não fique surpreso com isso, dizia Jesus ao seu grupo de discípulos. Não criem falsas expectativas. Não sei você, mas eu sou um camarada que gosto, às vezes crio muitas expectativas. Quanto maiores as expectativas, maiores as frustrações, maiores os desapontamentos. Aí a gente vai de um extremo ao outro. Não vou criar mais nenhuma expectativa. E também é ruim. O que importa é que você não crie falsas expectativas. Expectativas que o Senhor não disse, que você não te alimentou essas expectativas. O Senhor não te instruiu, olha, vai acontecer assim, vai acontecer assado. Não crie falsas expectativas. Tenha sobriedade. Paulo, depois de Atenas, ele ficou bastante frustrado. Atos 17 conta a experiência dele em Atenas, que a mensagem foi interrompida com risadas, com zombaria, quando ele falou de Cristo e da ressurreição. Mas houve uns poucos que creram na mensagem de Paulo. Mas para um pregador, todo pregador deseja que as pessoas creiam. Todo pregador quer que as pessoas creiam. Só teve um pregador que ficou chateado quando o povo creu. Foi o Jonas. Mas tirando o Jonas, todo mundo quer que as pessoas ouçam a mensagem e recebam adequadamente essa mensagem. Paulo então ficou frustrado. Ele saiu de Atenas, foi para Corinto, sabe, com o coração machucado. Estava desanimado. Sabe o que Deus fez com Paulo em Corinto? Deus falou assim: Paulo, fala e não te cales, porque há muito povo nessa terra. A expectativa de Paulo estava lá embaixo. Depois de Atenas, eu acho que... Mas aí Deus falou: fala e não te cales. A expectativa quem plantou foi Deus. Aí sim, essa expectativa você tem que seguir. Mas as falsas expectativas que o nosso coração humano cria, essas são danosas para a nossa vida. Não crie falsas expectativas. Foi a palavra de Jesus. A verdade sem filtros. Não fique escandalizado, o segundo ponto. Não fique escandalizado com o que o mundo pode fazer com aqueles que seguem a Jesus. Porque o mundo é mau. O mundo é perverso. Jesus disse no verso 4: sim, eu lhes digo estas coisas agora, para que quando elas acontecerem, vocês se lembrem de que eu os avisei. Eu não lhes disse antes, porque ainda estaria com vocês mais um pouco. Entendamos, irmãos, os discípulos de Jesus, os 12, um era filho da perdição e deu cabo da sua própria vida. Os outros 11, somados a Paulo, mais tarde, todos morreram martirizados, com exceção de João, conforme diz a história da igreja. E olha que João não teve uma vida sossegada, porque João foi parar
exilado numa ilha no meio do mar Egeu, a ilha de Patmos. Em todas as épocas, sempre houve um custo para ser um cristão. Em todas as épocas. Temos aqui refletido pela manhã em nossa escola bíblica dominical a reforma e os reformadores. E o que nós observamos, que às vezes a perseguição vem daqueles que se dizem igreja, mas que não queriam que a mensagem do evangelho fosse proclamada na língua do povo. John Wycliffe sofreu perseguição e foi taxado de herege porque ele pregava o evangelho na língua do povo, o seu povo, o povo inglês. Hoje consideramos John Hus, da antiga Boêmia, atual República Tcheca, que foi considerado um herege por pregar a palavra na língua do seu povo, por considerar a Bíblia a regra única de fé e prática da igreja, por entender que o sacerdócio é universal, que todos têm livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Foi taxado como herege, condenado à morte, queimado vivo. Pois é, não fique escandalizado, porque é isso que o mundo faz. Ele não faz hoje certas coisas porque houve um avanço dos chamados direitos humanos. E de onde veio esse avanço dos direitos humanos, irmãos? De um mundo que conheceu Jesus Cristo e passou a tratar o ser humano com dignidade. O ser humano não era tratado com dignidade antes de Jesus Cristo. As pessoas falam do fato, mas não lembram de quem foi o pivô desse momento novo que o mundo vive. Mas hoje, em uma sociedade pós-cristã, o que nós estamos observando é o retorno da barbárie. O que nós observamos na faixa de Gaza é a barbárie. O que nós observamos na Ucrânia é a barbárie. Não vou muito longe. O que nós observamos no Rio de Janeiro, a minha terra natal, é barbárie. Hoje em dia, boa parte da população brasileira vive sob a governança de bandidos. Existe o poder público, o governo, e existe um pseudo-governo que diz a hora que você tem que chegar, a hora que você pode chegar, o que você pode fazer, com quem você tem que comprar. Esse mundo é mau. Esse mundo jaz no maligno. E a igreja vive nesse mundo e sofre. A África hoje é o continente que mais cresce, junto com a Ásia. A igreja também lá cresce. E cresce, eu digo, com uma qualidade distinta da nossa. Creio que se eles viessem aqui, olhariam para nós e diriam: que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Contudo, eles sofrem nas mãos de grupos terroristas que às vezes adentram igrejas em momentos de culto e promovem chacinas, como Boko Haram na Nigéria. Sequestram meninas. Esse é o mundo em que nós vivemos. E Jesus disse: não fique escandalizado, é assim mesmo. Eu estou dizendo isso para vocês, eu estou avisando para que quando acontecer vocês lembrem: poxa, Jesus disse. Um dos primeiros deveres, meus irmãos, daquele que escolhe seguir a Cristo é calcular o custo de seguir a Cristo. Vai ter um custo, irmãos, mas vale a pena. Você é um empresário, decidiu seguir a Cristo, vai entender que você não vai poder fazer o que os empresários fazem, porque você tem o temor de Cristo. Eu sou um funcionário público. O que um funcionário público faz de modo geral? Se ele faz o ilícito, eu não poderei fazer o ilícito porque eu conheço a Cristo. Existe um custo.
Ah, eu sou um comerciante. O que o comerciante faz? Ah, o comerciante às vezes faz umas manobras, mas eu não farei porque eu conheço a Cristo. Existe um custo, mas vale a pena seguir por esse caminho. Não existe qualquer bondade neste mundo. Não existe qualquer tipo de benefício àquele que se converte a Cristo. Ah, você conhece a Cristo? Você é de Jesus? Então o mundo diz, então eu vou te dar aqui um apoio. Não! Em Esmirna, a igreja do Apocalipse, as portas eram fechadas. Os comerciantes que eram crentes tinham que fechar seus estabelecimentos. Passavam por situações de perdas, fome. Mas Jesus considerava, sejam fiéis, ainda que isso custe a vida de vocês. Vocês perderam a coroa de Esmirna, mas eu lhes dou a coroa da vida. Como é importante considerarmos, irmãos, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Esse reino que é maravilhoso, essa caminhada que realmente eu não a trocaria por nada nesse mundo. Bendito o dia em que me deram uma Bíblia. A primeira Bíblia era a Bíblia da família, em que pude ler essa palavra. O primeiro contato que tive com a Bíblia foi o Salmo 91, que com 8, 9 anos eu decorava ele do versículo 1 ao 16. Não trocaria isso por nada nesse mundo, mas tenho que considerar, ao longo desses anos de caminhada, muitas coisas eu decidi não fazer, por causa de Jesus Cristo. Não se encontra em um estado espiritual saudável o crente que não está preparado para calcular o preço e entender que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ainda existe uma cruz. A verdade, você quer a verdade sem filtros? A verdade sem filtros é que você não pode criar expectativas de um mundo que vai te dar flores porque você conheceu a Cristo. Não. Porque temos a história, um homem chamado Estevão, que expôs a Bíblia, a história do povo judeu de uma forma tão magnífica. E o que ele recebeu? Pedras. Não são flores, não são aplausos, são pedras. E não é porque você está fazendo errado. As pedras às vezes vêm porque você está fazendo o que é certo. Pedro dizia para uma igreja perseguida, olha, se você está fazendo o que é certo e está passando por dificuldades, não fica envergonhado. Quem tem que ter vergonha é quem faz coisa errada. Quem tem que ter vergonha é aquele que se relaciona com o Estado de uma forma promíscua, que na sua ambição egoísta busca o poder temporal. Esse tem que ter vergonha e pedir perdão a Deus. Agora, se você busca viver uma vida santa, mesmo com todos os seus tropeços, semelhantes aos tropeços dos personagens da Bíblia, mas você, com a graça de Deus, levanta e continua essa caminhada, você não tem que se sentir frustrado, mas você tem que entender que a graça que te deu a fé é a graça que te dá o suporte para superar essas dores da vida. Porque a vida cristã é uma escolha. Renunciar à coroa dos homens para receber a coroa da vida. Por fim, irmãos, saibam que os que seguem o caminho de Jesus jamais ficarão desamparados durante sua peregrinação neste mundo. Jesus estava aqui considerando com seus discípulos, eu vou para aquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Por quê?
porque eles estavam tomados pela tristeza. Mas Jesus considerava: é muito importante que eu vá, porque eu seguindo para a presença do Pai, vocês terão aqui a pessoa do Espírito Santo. Vocês não estão perdendo, vocês estão ganhando. A vida cristã, meus irmãos, é uma vida em que nós temos o Pai nos céus, o Filho ao lado do Pai, intercedendo por nós, e aqui na terra, o Espírito Santo habitando na sua vida, na minha vida, na vida dos que creem, nos encorajando a seguir por esse caminho de fé, mesmo diante de grande adversidade. A presença do Espírito Santo é garantia de se ter, dia após dia, uma ampliação da fé, uma ampliação da esperança, uma ampliação do amor e da coragem para viver a vida, porque o Espírito age por meio da palavra, e essa palavra ela vai nos impulsionando a crescer na fé, no conhecimento de Deus, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a aprender a viver contente em toda e qualquer situação, sabendo que há dias bons e há dias ruins, mas sejam nos bons dias ou nos dias ruins, eu lidarei com eles com sabedoria. O Espírito fala por meio da palavra, e pela palavra ele me fortalece a fé, a esperança, o amor, ainda que num contexto de grande adversidade. A verdade sem filtros, meus irmãos, não crie expectativas que o Senhor nunca propôs no seu coração. Entenda que um mundo que jaz no maligno não tratará bem aqueles que seguem a Jesus. Mas, neste mundo que jaz no maligno, há pessoas que, ouvindo a mensagem, responderão com fé, mas como crerão se não houver quem pregue? Então você vai ter que se expor, ainda que sofra, você vai ter que se expor. Nós não fomos colocados nesse mundo para estarmos debaixo dos bancos, mas sim em lugares onde essa luz resplandecerá e haverá de alguns trazer direção, para outros desconforto, e diante do desconforto eles vão atacar você. O caminho é esse, sem filtros. É o caminho do compromisso. É o caminho em que você não deve ficar escandalizado. Poxa, minha vida está difícil. Eu agora determinei no meu coração, olha, eu vou responder a palavra, eu vou procurar viver corretamente, mas ficou mais difícil. Não se escandalize, é assim. Paulo era um dos homens mais importantes de Jerusalém, até que ele conheceu a Jesus e ele se tornou um lixo para o seu próprio povo. Mas ele renunciou a ser um homem influente no seu tempo, porque o amor de Cristo constrangeu o seu coração. Eu sei que há muitos que ficam tão apegados a este mundo que não permanecem muito tempo na comunhão da igreja. Causa tristeza, sim. Paulo disse isso a Timóteo, se referindo a um homem chamado Demas, que ele considerou, ele amou o presente século. Meus irmãos, o Evangelho sem filtros, para você não ficar surpreso com algumas coisas que acontecem, entenda, sim, você passará por dificuldades, mas em meio a essas dificuldades o Senhor nunca deixará você só. Você passará por lutas, mas em meio a essas lutas você obterá algo que é mais do que uma vitória. Nada nem ninguém poderá te separar do amor de Cristo,
nada nem ninguém poderá tirar de você a salvação. Poderão tirar a sua vida, mas à medida que tiram a sua vida, apenas promovem você para a glória. Então, não crie falsas expectativas, pregue a palavra, não se escandalize com o mal que podem lhe fazer, mas fique surpreso quando fizerem bem a você, porque o mal já está no pacote. E por fim, entenda que em meio a tantas aflições, o Espírito Santo nunca te deixará só, nunca te deixará desamparado. Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso guia, Ele é aquele que nos encoraja a seguir em frente. Seguir em frente, olhando para Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Amém? Vamos encerrar nosso culto cantando essa canção, olhando para Cristo.